Bom dia, senhores e senhoras deputadas. Agradeço a presença de todos. Nós temos quórum para a nossa reunião ordinária da nossa Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Então, saúdo os deputados presentes, deputada Carminati, deputado Zilli, deputado Maurício Peixe e, de forma remota, deputada Paulinha. Bom, antes de iniciar a nossa reunião, saúdo todos os membros da maçonaria, integrantes da Assembleia Legislativa e do Estado de Santa Catarina. Hoje se comemora o Dia do Maçom em todo o Estado, uma entidade milenar que presta um serviço extraordinário a todos os catarinenses, que debatem temas importantes e contribuem para uma sociedade muito mais justa. Então, minha saudação a todos os maçons, continuem fazendo um trabalho extraordinário que prestam ao povo brasileiro e ao mundo inteiro. Dito isso, passo à primeira ordem do dia, que é a discussão e votação da sexta reunião ordinária e da oitava reunião extraordinária. Em discussão, a ata. Não havendo que quer discutir, a aprovado a unanimidade. Passamos imediatamente à discussão dos projetos em pauta. Como o deputado Sérgio Guimarães está ausente, ele me pediu para relatar os projetos dele, vou deixar por último e passo a palavra ao deputado Maurício Peixe. Senhor presidente, Ivanatos, muito bom dia. Bom dia aos demais membros da comissão. Vou relatório ao primeiro projeto na pauta de lei 226/2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de cartazes informativos em unidades de saúde públicas e privadas acerca da entrega legal no Estado de Santa Catarina e da outras providências. A matéria já foi admitida e aprovada no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Vou direto ao voto. Verifico que o projeto de lei em questão, ao buscar informar e conscientizar a população sobre a possibilidade legal de entrega voluntária de recém-nascidos para adoção, prática que não configura crime, ao contrário do abandono e do aborto, que são condutas ilícitas e puníveis, revela-se revestido de relevante interesse público. Diante do exposto, no âmbito desta comissão, e por considerar que a proposta atende o interesse coletivo, voto pela aprovação do projeto de lei 226/2025, na forma da emenda substitutiva global aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, com fundamentos nos artigos 114.3 e 209.3 do Regimento Interno. Diante disto, o parecer é favorável com a emenda substitutiva global, que só faz, na verdade, correção da redação. Obrigado. Em discussão, o parecer do deputado Maurício Peixe, ao PL 226/2025, de autoria da deputada Ana Campanholo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de cartazes informativos a unidades de saúde públicas e privadas acerca da entrega legal no Estado de Santa Catarina e da outras providências. O voto é para aprovação com emenda substitutiva global. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado a unanimidade. Próximo projeto de lei, relatório e voto, é o 359/2025, de autoria do deputado Dr. Vicente Caro Preso, que altera o inciso 1º do artigo 44 da Lei nº 17.292, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência para dispor sobre a matrícula antecipada e apresentação de carta de apresentação no processo de matrícula de estudantes com deficiência. A matéria já foi admitida e aprovada no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, por unanimidade. Por isso, vou direto ao voto. Assim, da análise cabível, vislumbro que o projeto de lei, em referência, quando busca aprimorar a legislação estadual que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência, que, segundo o autor, ao propor o aprimoramento do inciso 1º do artigo 44 da Lei nº 17.292, de 2017, esta iniciativa reafirma o compromisso do Estado com uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade,
contribuindo para a efetivação dos direitos das pessoas com deficiência e para o fortalecimento da gestão educacional no âmbito estadual. Mostra-se revestido do interesse público e se encontra apto a regular tramitação nesse Parlamento. Ante o exposto, no âmbito deste órgão fracionário, por considerar presente, na medida, o interesse da coletividade, voto com fundamento dos artigos 144.3 e 209.3 do REALESC, pela aprovação do projeto de lei 0359/2025. Portanto, o meu parecer é favorável, senhor presidente. Em discussão, parecer do deputado Maurício Peixe ao PL 359/2025, de autoria do deputado Vicente Caro Preso, consolida a legislação que dispõe sobre direito de pessoas com deficiência. O voto é pela aprovação da matéria. Não havendo quem queira discutir, é aprovado a unanimidade. Você encerrou? Já encerrou. Deputado Tiago Zilli. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos deputados, Maurício Peixe, a deputada Luciane Carminati, a deputada Paulinha, que nos acompanha, e todos que estão nos acompanhando, as pessoas que também acompanham pela TV UOL. Cumprimentar a todos. Eu tenho um projeto para relatar, é o projeto de lei 0102/2025, o autor, deputado Alex Brasil, que dispõe sobre a obrigatoriedade do Estado em capacitar agentes de segurança pública para a comunicação por meio de línguas brasileiras e sinais, a Libras e da outras providências. Teve uma emenda substitutiva global, né, apresentada, né, na questão de não ser obrigatório, para ter um incentivo, uma política pública para que as pessoas possam ter, para não ter inconstitucionalidade. Então, trata-se os presentes autos da proposição legislativa de iniciativa do deputado Alex Brasil, que dispunha originalmente sobre a obrigatoriedade do Estado em capacitar agentes de segurança pública para a comunicação por meio de língua brasileira de sinais, Libras, com o objetivo de promover a acessibilidade no atendimento às pessoas surdas, mudas e com deficiência auditiva. A matéria foi admitida e aprovada no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, com a apresentação de emenda substitutiva global pelo deputado Volney Weber, alterando a redação para instituir a política estadual de incentivo à capacitação em Libras para agentes públicos de segurança, respeitando a competência do Poder Executivo para a regulamentação e implementação da política pública, garantindo a constitucionalidade e a adequação regimental da proposição. Esse foi o relatório. O voto, de acordo com o disposto no artigo 144.3 e 209 do Regimento Interno desse Poder, compete a essa comissão de Trabalho e Administração do Setor Público analisar as proposições sobre o prisma do interesse público, quanto aos campos temáticos ou áreas de atividades aludidos ao artigo 80 da REALESC. A análise cabível vislumbra que o projeto de lei, em referência nos termos da emenda substitutiva global apresentada, é revestido de interesse público, promove a inclusão da cidadania ao possibilitar melhor comunicação entre os agentes públicos de segurança e a população, fortalece os direitos fundamentais à igualdade e do acesso aos serviços públicos, em consonância com a Lei Brasileira de Inclusão, e contribui para a qualificação do serviço público, ampliando a eficiência e acessibilidade no atendimento em situações de emergência ou necessidade de segurança. Ante o exposto, no âmbito deste órgão fracionário, por considerar presente na medida o interesse da coletividade, voto com fundamento nos artigos da REALESC pela aprovação do projeto de lei 0102/2025, nos termos da emenda substitutiva global apresentada. Em discussão, parecer do deputado Tiago Zilli ao PL 102/2025, de autoria do deputado Alex Brasil. Presidente. Em discussão, deputado Maurício Só Peixe. para deixar o meu posicionamento, sou obrigado a fazê-lo, não vou votar contra, mas entendo que o projeto ele é inócuo, não vai dar resultado nenhum. Melhor seria até uma indicação pedindo para o governo fazer. Se botar a obrigatoriedade, ele é ilegal, porque tem que haver contratação, né? Obrigado. Tirando a obrigatoriedade, o governo faz se quer, entende ou não, e a gente só tem que dizer, tá bom, vamos pedir para ele, mas uma indicação seria melhor. Mas como não traz resultado nenhum, vou votar pela aprovação, mas deixar registrado. Eu também faço observação, até tinha anotado aqui, que trata-se de lei autorizativa e é uma súmula da Casa
que impede o trâmite de ações autorizativas, né? Mas também acompanho o raciocínio do deputado Maurício, só faço o registro para que não tenha passado despercebido. Mas compreendo também a posição do deputado Thiago Zilli, né? Que chega nessas horas, né? Não foi nem isso, até eu vi que ele fez a emenda substitutiva global, que acho que a CCJ também já previu isso aí, né? E aí fez a modificativa, então... Está tudo certo. Então, em discussão, continua a discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, não havendo votos contrários, aprovado a unanimidade o parecer do deputado Thiago Zilli ao PL 102.2025. O parecer é pela aprovação com emenda substitutiva global. Deputada Luciane Carminati. Cumprimentando nosso presidente, também cumprimento o deputado Thiago Zilli, deputado Maurício Peixe, deputado Rodrigo Minotto, deputada Paulinha e todos que acompanham esta reunião. Projeto de Lei 445 de 2021, de autoria do deputado Gessé Lopes, que dispõe sobre a responsabilização civil e criminal de agentes públicos em ações que obriguem o uso e ou aplicação de medicamentos. Relatoria do deputado Antídio Lunelli pela aprovação, e eu faço a leitura do meu voto vista. Eu quero lembrar que, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, se aprovou um diligenciamento à PGE, à Secretaria de Estado da Saúde, à Defensoria Pública, ao Ministério Público, ao TJ e à OAB. E, nas respostas que nós obtivemos, tanto a PGE quanto a Secretaria de Estado da Saúde e o Ministério Público se manifestaram pela contrariedade da matéria. Presidente, nós temos aqui toda a citação dos motivos pelos quais esses órgãos do governo se manifestam contra, mas eu quero apenas destacar que, inclusive, tem também uma súmula do STF julgando uma ação direta de inconstitucionalidade, a 6586, sobre a vacinação obrigatória, que pode ser adotada pelo poder público como estratégia legítima de saúde coletiva, desde que observados os critérios científicos, ampla informação à população e respeito à dignidade humana. E, neste caso, nesta súmula, ações diretas de inconstitucionalidade previstas na Lei 13.979, de 2020, com a pretensão de alcançar a imunidade de rebanho, proteção da coletividade, em especial dos mais vulneráveis, direito social à saúde, proibição, enfim, da vacina. O STF julgou, neste ato, né, que essas ações são parcialmente procedentes. E cita, inclusive, a vacinação em massa da população constitui medida adotada pelas autoridades da saúde pública com caráter preventivo, apto a reduzir a morbidade das doenças infecciosas transmissíveis e a provocar a imunidade do rebanho. E aí cita a previsão da vacinação obrigatória e a sua legislação. Ou seja, tanto Procuradoria-Geral do Estado, como Secretaria de Estado da Saúde e Ministério Público orientam pela rejeição da matéria, e eu apresento o meu voto vista pela rejeição. Então, ao voto da deputada Carminati, o PL 445/2021, de autoria do deputado Gessé Lopes, é contrário ao voto do deputado Antídio Lunelli. E, portanto, nós colocamos em votação o voto em discussão primeiro. Presidente. Deputado Maurício. Eu entendo que esta comissão, né, ela visa olhar mais o mérito e o interesse coletivo, né, da coletividade. Eu acho que a comissão de legislação deveria ter apontado essas situações que a deputada Carminati está colocando e não a comissão de trabalho, serviço público. Eu entendo pelo mérito, sim, mas eu entendo que a comissão deveria ter apontado e votado contra lá na comissão, parado na comissão de legislação, já que existe uma afronta à Constituição e à súmula do STF. Por isso eu vou pedir vista ao projeto. Já está em vista. É que já está em vista. Já está em vista? O meu é voto vista. Já está em voto vista. Voto contra, então, presidente. Ao relatório do deputado Carminati. Da deputada Carminati. Então primeiro vou terminar a discussão, para daí a gente colher os votos. Continua em discussão. Só rapidamente,
senhor presidente, gostaria de manifestar que eu sempre fui de observar a indicação dos profissionais que entendem, que é o Ministério da Saúde, são os médicos. Então, acho temeroso a gente legislar a questão de proibir ou de mudar a norma, ainda mais com parecer desses órgãos pela rejeição, né? Então, eu também vou acompanhar o voto da Luciane. Senhores, eu vou colher uma sugestão, vou apresentar uma sugestão de nós suspendemos a discussão para termos aqui a presença do deputado Antídio Lunelli, que é o autor do relatório, e também a presença de o número de deputados de forma presencial, já que a gente está notando que nós vamos ter uma divergência acentuada na proposição. Então, a sugestão é de suspender para aguardar a presença do deputado Antídio Lunelli e ampliar o quórum presencial para continuar a discussão do voto da deputada Luciane Carminati. De acordo, deputada? Por que a gente Eu não concordo. vota isso? Porque aí traz exemplo para discutir também. Porque nós estamos só em 5. Não tem problema. Tá, e daí? A relatora, eu acho que pode... Que pediu vista... Eu apresentei o meu voto vista. O da senhora está considerado. Sim. O que eu estou fazendo é a suspensão da colheita de votos. Se Vossa Excelência estiver de acordo. Se Vossa Excelência não estiver de acordo, nós continuamos o julgamento. O julgamento. A colheita de votos. O senhor é o presidente, o senhor que manda. Não, estou aguardando a sugestão de Vossa Excelência. O que os demais deputados pensam? Por mim, nós votamos. Eu concordo. Porta Até qual é? porque também o meu pensamento, eu vou consultar, presidente, porque eu quero conhecer o voto da deputada Luciane. Então, eu acho que eu tinha direito de vista do projeto. É que já está em Legalmente, vista. sim. Não, está em vista, não. A senhora está devolvendo a vista e apresentando um relatório. Sim, Um mas já foi relatório- concedido vista. Não, mas não o seu relatório. O relatório do deputado Antídio. O seu relatório é diferente do deputado Antídio. Então, ele é um novo relatório. Sim. E eu posso querer saber mais sobre o seu relatório. Eu poderia pedir vista também sobre o seu relatório. Esse é o meu entendimento. Tudo bem. Não sou jurídico, não tenho informação, mas eu quero saber do regimento. E eu acho que o regimento me permite isso, mas independente. Agora, a proposta do deputado Ivan é mais conciliadora. Sem problema. Então, suspenso a colheita de votos, que será feito na próxima sessão, na presença do deputado do voto originário, o deputado Antídio Lunelli. A deputada Luciane Carminati continua com a palavra. A gente faz diligência para o governo e depois vota contra tudo que o governo disse. Nem vamos fazer mais diligência. Vamos lá. Eu sei, e acho que a gente tem que enfrentar alguns debates aqui. Se outras comissões não estão cumprindo com a sua função, certo? E vamos ser bem honestos aqui. Nós estamos careca de votar coisas aqui inconstitucionais. Vossa Excelência, deputado, será logo, logo desembargador. E eu quero ver como que você vai lidar com os votos inconstitucionais, ferindo leis estaduais e federais desta casa. É verdade. Essa casa tem que dar exemplo. Para que a gente tem comissões específicas? Porque eu quero ficar de bem com fulano, beltrano, cicrano. Eu canso de votar em matérias do governo aqui. Canso de votar quando elas estão sustentadas. Agora, quando são matérias contrárias, que o próprio governo diz, não dá, né? Senão, vamos juntar uma comissão só e fazer um blocão. Não tem mais atribuições diferenciadas no regimento. Acho que a deputada Luciane está correta, com a razão, porque se cada matéria usar o argumento que aqui é só para a questão da constitucionalidade e não olhar um pouco o mérito, né, teria que, então, não precisaria nem vir a discussão, só a documentação está certa. Essa é uma discussão, deputado Tiago Zilli, antiga, das câmaras de vereadores já. Quem foi vereador sabe que isso é uma discussão antiga, de que a Constituição Federal espreme os vereadores, depois a Constituição Estadual espreme os deputados.
e a Constituição Federal espreme os dois. Mas o ideal é que a Comissão de Constituição e Justiça fizesse os filtros que ela tem que fazer. Exatamente. Porque eu já estou bastante tempo aqui nessa casa para compreender que a CCJ vota de acordo com o autor do projeto. Exato. Exato. Ela não vota de acordo com a matéria que está em discussão. Quem é o autor do projeto? O autor do projeto é fulano, a matéria vai andar melhor. O autor do projeto é ciclano, aí começa com requerimento, imposição, não sei o quê. Mas esse é do parlamento, é a nossa vida diária aqui. Presidente. Ninguém duvida dos argumentos do deputado Carmen Mirati, porque a gente sabe que isso aí não pode passar aqui. E essa comissão também não é terminativa. Essa comissão não é terminativa, o processo não vai ser arquivado pelo voto da maioria do nosso grupo. Vai seguir para a Comissão de Saúde e depois vai para o plenário. Então, eu sempre fui da oposição, que quem tem que decidir tudo ainda é o plenário. Nós somos só parecistas do processo. No fim, tem que seguir para o plenário. Agora, a CCJ tem que fazer um trabalho para ajudar as comissões, arquivando aquilo que é flagrantemente inconstitucional, para não colocar os colegas em constrangimento. Porque o que está acontecendo aqui? Nós estamos constrangidos uns com os outros, e todos de acordo com o mesmo argumento. Né? Deputado, eu preciso só também me manifestar diante daquilo que a deputada colocou, que eu entendo perfeitamente. Eu sou um legalista. Quando o presidente das comissões de legislação e justiça, que era chamado lá em Joinville, nós não deixávamos passar projeto flagrantemente inconstitucional. Jamais ia para frente. Não botava o governo na berlinda de ter que vetar. Aqui é totalmente diferente. Eu tentei fazer isso na comissão desde que eu entrei, mas não dá certo, porque todos votam porque são corporativistas, um quer ajudar o outro. Esses dias atrás, deputada, isso vale para todos os partidos, não é só para nós, para o nosso. Nós lá derrubamos um veto do governador sobre o guia do turismo que estabelece flagrantemente inconstitucional. Mas para ajudar um deputado que apresentou, que é do PT, nós, com a minha permissão de líder do governo, nós derrubamos. E está dando um problema muito sério à Secretaria de Turismo, pela nossa atitude, porque foi pedido para ajudar o deputado, para a gente ter uma urbanização do poder. Mas nós temos que tomar posição, sim, eu entendo e eu sou favorável a isso. Inconstitucional, é inconstitucional. Agora, quantas ADIM já teve que foi derrubado os nossos projetos constitucionais? É que ninguém entra com a ADIM, só é provocado o Ministério Público quando entra com a ADIM, senão também eles não se manifestam. Então, eu também compreendo, entendo e vou na mesma linha. Agora, não pode ser só para um, tem que ser para todos. Então, se o puxão de orelha foi para mim, pelo governo, eu não fiz pelo governo, eu fiz pela nossa bancada, do PL. E aí sou corporativista com a bancada do PL. Obrigado. Presidente, se me permite rapidamente, ele estava recordando que o deputado Maurício Peixe eu fui relator do projeto de lei sobre a obrigatoriedade das cadeirinhas nos carros das locadoras. E eu, comerciante e defensor da iniciativa privada, divergia de Vossa Excelência. Mas, no bom sentido, vamos tentar, vamos deixar ir para frente. Aí o deputado Ivan Nates, na oportunidade, fez a defesa contra o projeto, foi votação, perdemos porque era nítido. Opa, então hoje já não é mais uma questão de contra porque é bancada ou porque é questão ideológica. Eu acho que nós temos que ter a liberdade de fazer análise. Até a Vossa Excelência me ensinou com aquilo, com uma lição, que eu tenho que estudar o processo e ter a posição, né? E Vossa Excelência discordou do projeto. Só sobre o meu, né? Só sobre o meu. E eu não briguei com ele. Eu disse, tá bom, você votou, agora não vou votar. Eu achava que nós deveríamos votar, porque uma questão que essa comissão e essa reunião ela é importante. Quem fez o projeto deveria estar aqui, mas às vezes tem compromisso, ou mandava um substituto, né? Mas tudo bem. Essa matéria, então, isso já está superado? Eu só queria, só para sintetizar esse assunto, eu tenho outra matéria para relatar, mas a questão, quando eu abordo, não é pessoal com Vossa Excelência, de forma alguma. Mas eu entendo que, por diversas vezes, alguns membros da CCJ estão perdendo a mão. E o que é perder a mão? Bom, se eu estou numa comissão de Constituição e Justiça, o que eu aprovo tem que ser defensável juridicamente.
E o que está acontecendo hoje, eu presido a Comissão de Educação e Cultura. Não cansa de chegar matérias até a minha comissão, que é a última. E chega matérias inconstitucionais. Aí eu que dou parecer contrário, votamos contrário, nós somos os ruins da história. Mas nós estamos fazendo debate de mérito e da Constituição, da constitucionalidade dessas matérias. Então, a gente precisa fazer um debate, porque se não é para cada comissão fazer o que ela deve, vamos fazer só plenário, então, vamos direto para o plenário. Porque se daí vale o voto dos deputados todos ali, os 40, e acabou. Não precisa ter trabalho de comissão. Mas Vossa Excelência tem razão. Eu acho que a gente devia discutir muito mais as comissões. Eu também acho. A comissão devia ser uma coisa de exercício permanente. Exaustiva. Né? O Congresso Nacional faz muito isso. A gente vê os debates aprofundados que tem nas comissões. Acho que a Casa ela tem esse papel. Vossa Excelência tem razão. Nós temos que discutir mais as posições, ter posição dentro das matérias, porque é isso que enriquece o parlamento. Né? E eu sou testemunha. Os deputados que têm posição, geralmente, são os que mais a sociedade acaba respeitando também. Né? Uns contrários, o favorável, mas o respeito continua sendo mais acentuado àqueles que têm posição. Então, enfim, vamos... Eu concedo a palavra a Vossa Excelência para relatar o projeto 150/2022. 150/2022, de autoria do deputado Gessé Lopes, que veda a aquisição de bebidas alcoólicas pela administração direta e indireta, autárquica e fundacional no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. O meu requerimento é bem simples, eu apresento um requerimento com diligenciamento, com diligenciamento à Secretaria de Estado da Casa Civil. O governador tem que dizer se ele concorda ou não. É isso que eu quero saber. Ótimo. Então, parecer o encaminhamento da deputada Luciana Carminato, o PL 150/2022, é pelo diligenciamento, deferido. Eu faço a leitura, a pedido do deputado Sérgio Guimarães, do relatório do projeto dele, é o PL 321 de 2025, que determina a inclusão de arte marcial jiu-jitsu como componente crucial, curricular opcional nas redes públicas do ensino de Santa Catarina. O voto dele é pela aprovação da matéria, mas olha só, determina a inclusão de arte marcial jiu-jitsu como componente curricular opcional. Mas se isso é opcional, não pode ser lei, né? Lei tem que ser... É outra lei autorizativa, né? Então encaminha esse pepino para a Comissão de Educação. O voto do deputado Sérgio Guimarães é pela aprovação do projeto de lei 321 de 2025, de autoria do deputado Sargento Lima. Em discussão? Presidente. Vossa Excelência, com a É palavra. uma matéria complexa, nós já acabamos de discutir aqui, a gente já está fazendo errado. Eu vou pedir vista, presidente. Vistas ao deputado Maurício Peixe. Senhor presidente, se permite, gostaria de registrar a presença do vice-prefeito de Uruçanga. Renato está nos prestigiando aí. Faz um belo trabalho. Não fique assustado, prefeito. É assim mesmo. E está calmo, tá? Seja bem-vindo. Então, seguindo... Seja bem-vindo. Seguindo, passo o relatório, o voto do projeto de lei 72/2025, que proíbe o abate de equídeos diagnosticados com anemia infecciosa equina ou mormo, sem autorização da contraprova e do reteste do exame do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Autor, deputado Oscar Guns. O relator, deputado Sérgio Guimarães, informa que a matéria tem interesse público e apresenta voto favorável à tramitação da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado à unanimidade. Senhores deputados, com a aquiescência de Vossas Excelências, solicito autorização para devolver esta pauta o voto que faço ao PL 379/2024, que dispõe sobre a certificação social aos bingos beneficentes comunitários organizados em caráter eventual pelas entidades assistenciais de caridade, filantrópicos, comunitárias, religiosas e congêneres, a fim de
sem fins lucrativos e comerciais no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. O autor é o deputado Antídio Lunelli, o relator é o deputado Vicente Carol Preso. Solicitei vistas desse projeto de lei por questões que precisam ser destacadas. Primeiro, regulamentação de jogos, competência exclusiva da União, né? Isso está pacificado, inclusive o Congresso Nacional está discutindo isso com bastante profundidade, já não é de hoje, é terceiro período legislativo que o Congresso discute a legalização dos bingos, etc. A justificativa do autor é que trata-se de bingo de beneficente, portanto, não comercial. O que eu vejo na realidade? Na realidade, tem sempre um espertalhão para promover o bingo e ficar com a comissão. Ele promove o bingo, alguém fica com uma parte, outra fica com outra parte, ele leva os presentinhos lá, sorteia, e sempre tem alguém que ganha algum dinheiro com essa história. Mas também tem aquele que é beneficente de verdade, que fica ali na comunidade. Então, a gente não pode saber qual é qual. Não há como nós, legisladores, saber qual é qual. Mas os pareceres da Procuradoria-Geral do Estado são pela inconstitucionalidade da matéria, a Secretaria de Estado de Segurança Pública é pela contrariedade da proposta, a Polícia Civil de Santa Catarina é pela contrariedade da proposta e a Federação Catarinense dos Municípios, FECAM, apontou risco de inconstitucionalidade. Eu apresento a Vossas Excelências uma alternativa a essa proposição, até para que ela possa seguir, colocando uma emenda substitutiva, uma emenda aditiva, que estabelece 2 quesitos. Primeiro, que não pode haver remuneração. Fica expressamente vedado o pagamento, contribuição, comissão, taxa de administração, corretagem, repasse ou valor equivalente a qualquer título de pessoa física ou jurídica que realize, organize, promova, capte recursos, comercialize cartelas em eventos previstos nessa lei. E faço também um parágrafo único. O descumprimento disposto nesse artigo sujeitará o infrator a multa administrativa de R$100 mil por ação, aplicada pela autoridade competente após regular processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa. Faça essa emenda aditiva para deixar claro no texto que não pode haver nenhuma espécie de pagamento pela realização da atividade. Com essa tentativa, entendo que é possível afastar a inconstitucionalidade da matéria, mas não posso dar uma certeza absoluta. E, de fato, é o voto que apresento. Apresento o voto aprovando a matéria com emenda aditiva, proibindo a remuneração de quem promove, de qualquer espécie, esse tipo de bingo, e aplicando multa de R$100 mil para quem descumprir. Em discussão. Deputado Maurício. Presidente, até porque eu tenho muito envolvimento com a igreja e a gente participa muito de atividades hoje chamadas de show de prêmios. A Polícia Civil, que seria encarregada para fazer essa fiscalização, não faz mais, com rara exceção, porque elas sabem o que é realmente beneficente e o que é para poder arrecadar fundos para si próprio, ou de alguma entidade, ou uma empresa, e não uma entidade. A polícia sabe, tanto que ela não perturba. Eu fui já em municípios, dias atrás, que a Câmara de Vereadores promoveu um show de prêmios para arrecadar fundos para a igreja, e a Prefeitura fez a mesma coisa, arrecadar fundos para a igreja. Elas estão fazendo. Isso é beneficente, isso é benéfico para a população e para as mulheres, principalmente, que são a grande maioria que jogam o show de prêmios. Aliás, atividades essas que ocorrem em todas as cidades durante a semana nos clubes de mães, no clube de terceira idade, que elas fazem interna corporis. Agora, com a sua emenda, a sua aprovação, vai piorar a situação, porque daí vai ser obrigado a fiscalizar isso e dar a multa para aqueles que são realmente, que promovem os bingos beneficentes que ajudam. Hoje, se não tiver show de prêmios, em igrejas que já não vendem bebida alcoólica, em igreja católica,
com muita propriedade, e eu concordo com isso. Igreja não é para vender bebida alcoólica, está dando um mau exemplo. Na minha arquidiocese não se vende bebida alcoólica, já tem outra diocese que vende. É maléfico, então proíbe. Agora, se eles não tiverem uma arrecadação, eles não sobrevivem. Se uma associação de moradores não fizer um show de prêmio para arrecadar, ela não pode receber recursos do governo, do município, de nada, então, para poder sobreviver. Vai matar. E isso é benéfico para a sociedade. Eu tenho certeza que puder, com o projeto, ele ir para frente sem a sua emenda substitutiva, ele pode ter a DIN, e a DIN vai ser muito discutida, porque isso faz bem, inclusive, hoje, para a saúde mental das pessoas, das mulheres. Agora, tem que separar o que é, porque em Joinville já foi fechado bingos que promoviam toda semana com prêmios e que arrecadava lá para a pessoa. Ela fazia os bingos, ela arrecadava. Isso já foi fechado, porque a polícia sabe o que é. Então, eu não posso, de forma alguma, ser contra um benefício para a sociedade, inclusive para a saúde mental das mulheres e idosas que hoje tem, e também que trazem recurso para igrejas e trazem recurso para a associação de moradores e entidades. Então, eu vou discordar do seu relatório, da sua proposição. Obrigado. Bom, eu só queria justificar o seguinte, antes de abrir a palavra para a discussão, o seguinte, ou é beneficente ou é comercial. Se for beneficente, todo o dinheiro arrecadado fica lá na comunidade, a comunidade organiza. Isso é o benefício. Beneficente significa o quê? Todo mundo trabalhando, todo mundo se organizando, todo mundo fazendo e não tendo um terceiro. Porque se tem um terceiro, não é mais beneficente. Daí já é comercial. O que eu estou fazendo uma emenda? Fica proibido o pagamento do terceiro. Não pode ter terceiro, senão não é mais beneficente. E se não tiver essa emenda, o projeto não vai entrar em vigor. Isso eu só quero deixar bem claro. Ninguém está impedindo de fazer o binguinho da igreja. O que nós estamos fazendo é que quem faz o binguinho da igreja não pode ser uma pessoa que vive de vender binguinho. Presidente, desculpa falar, mas o entendimento é dúbio do terceiros. Porque a igreja pode ser um terceiro. Então, tem que deixar claro, acho que a gente poderia avançar nisso, deixar claro o que é beneficente e o que é terceiro, mas isso escrito na lei, porque senão vai ter entendimento dúbio dessa situação. Uma associação de moradores pode ser um terceiro. Mas ela não vai contratar ninguém para fazer, é isso que eu estou dizendo. Não sei. Para não entender, acho que tem que deixar bem claro. Não, eu posso ler de novo para Vossa Excelência. Fica expressamente vedado o pagamento, já vou passar a palavra para vocês. Fica expressamente vedado o pagamento, contribuição, comissão, taxa de administração, corretagem, repasse e valor equivalente a qualquer título de pessoa física ou jurídica que realize, organize e promova, capte recursos ou comercialize cartelas de eventos previstos nessa lei. Ou seja, é um terceiro de fora do processo. Então, eu tenho uma leitura que tem coisas que a gente faz lei para complicar. Porque, veja bem, se nós não temos tido problemas, que eu saiba, né, sobre isso, por que nós vamos fazer uma lei para complicar a situação de quem faz bingo? E quem faz bingo voluntário, beneficente, né, que é o caso. Então, eu acho que, por mais que a gente queira aqui fazer uma emenda, e tem méritos na sua emenda, mas ela também deixa dupla interpretação. Eu ficava me perguntando aqui, bom, quem sabe uma outra emenda vinculando ao trabalho social, a entrega de todo o recurso para esse trabalho social, entendeu? Vinculando. Mas a gente vai entrando numa especificidade que daqui a pouco vai ter que ter, sim, uma ação da Polícia Civil fiscalizando cada bingo que vai ter. Então, eu vou pedir vistas aqui, porque eu quero analisar melhor a matéria, porque, de fato, eu acho que, com todo respeito, né, ao autor, tem todo o direito, né, mas nem sempre as leis vêm para ajudar. Às vezes, elas vêm para complicar uma situação que está previamente estabelecida e está funcionando. E, olha, isso que o Maurício falou, nosso deputado, de fato, as entidades no campo social, se nós tirarmos isso, ou engessar, ou colocar um regramento, daqui a pouco elas começam a ficar com medo. Mas será que, se eu chamar fulano para me ajudar aqui, se eu contratar um contador para não sei o quê, isso também caracteriza como terceiro? O que é? Então, eu peço vistas, eu quero analisar melhor a matéria. O deputado Zílio? Rapidamente, só para contribuir também,
Eu acredito que isso aí nós estaríamos, e até entendia, claro que ficou clara a intenção do deputado Antídio Lunelli. Eu participo muito das igrejas também, participo de bingo, participo de venda de rifa, e a gente sabe que isso não é permitido. Então, nós estamos fazendo uma lei contrária à Constituição, ao que for. Não vai ter valor jurídico. E demais, aí eu fico lembrando, bom, aí nós autorizamos. É uma contravenção o bingo. O jogo do bicho também é uma contravenção. Aí agora nós vamos liberar para fazer num salão, porque daí vai ser beneficente para... Né? Eu acho que nós não podemos nos envolver nisso. Por que não existe denúncia quando é feito um bingo? Porque quando ele é feito para pessoas que precisam, para entidades, para pessoas carentes, a sociedade sabe que aquilo é beneficente. Por que foi fechado lá, em Joinville? Porque o cara estava fazendo particular. Então, aí a lei se aplica lá para ele. Né? Por que não existe denúncia? Eu acho que isso nós estamos entrando numa matéria que nem pode ser passado por aqui. Bom, eu só justifico dizendo o seguinte, que eu fiquei com esse projeto 5 meses, mais ou menos, em vista, e recebo pressão todo dia para botar esse troço para votar. Todo dia. Entendeu? Então, eu concordo com os argumentos de Vossa Excelência, mas, enfim, temos que andar, não dá para ficar guardado aqui. Mas, em vistas a deputada Carminati, eu incluo o voto, meu voto? Vista, não, incluo? Porque, na realidade, ele já submeteu ao voto vista. Então, já foi deliberado, ele já apresentou o voto vista. Então, eu vou analisar o seu voto vista. Isso. O conteúdo total do... Bom, então, nesse caso, o presidente defere o voto, vistas à deputada Carminati para vistas ao voto vistas do deputado presidente. Consulta aos senhores deputados se há alguma outra matéria a ser deliberada. Não havendo deliberação, dou por encerrado.